O caso da grávida que morreu após ter sido atingida por bala perdida dentro de casa em Vitória. Os tiros teriam sido disparados por traficantes após uma briga e o carro que socorreu a jovem teria sido roubado. Marido de norte-americana encontrada morta na rodovia do Contorno é preso. Ele é acusado pela polícia de matar a esposa. Manchas de sangue foram encontradas no carro dele. Jovem ganha medida protetiva após receber ameaças do ex-namorado, mas o suspeito estuda na mesma escola que a vítima e não obedece à ordem da justiça. Jovem acusado de estupro virtual. Ele hackeava perfis das vítimas, exigia fotos íntimas e divulgava tudo pela internet. Estudante é agredida a golpes de canivete na frente da escola na região do Caparaó. O motivo seria uma briga com outra aluna. E vendedores ambulantes fazem protesto na Serra. Reclamam que o material vendido nas ruas em Laranjeiras está sendo apreendido por fiscais e policiais militares. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. As investigações da morte de uma grávida durante um tiroteio em Vitória. Os disparos podem ter sido efetuados por traficantes durante uma briga. A jovem foi atingida por uma bala perdida dentro de casa. O corpo de Pamela Soares, de 23 anos, foi velado na capela mortuária do cemitério de Maruípe, em Vitória, e enterrado às 4 da tarde. Familiares e amigos da jovem compareceram ao local, mas não quiseram falar com a imprensa. Pamela estava grávida de 7 meses. Ela preparava o feijão na cozinha da própria casa quando começou a escutar um tumulto. Imediatamente, ela foi para o quarto tentar proteger a sobrinha, que assistia à televisão. Foi neste momento que a gestante foi atingida por um tiro na cabeça. O crime aconteceu por volta das 2 da tarde desta terça-feira, na escadaria Botafogo, no bairro Gurijica, na capital. Segundo a polícia, 2 traficantes da região estariam discutindo, batendo boca, quando um deles sacou uma arma e efetuou um disparo na direção do outro. Ele acabou errando a mira e atingindo a jovem de 23 anos dentro de casa. O que a gente apurou até agora é que seria uma discussão entre 2 traficantes e que um teria sacado a arma, disparado, errou esse traficante e acertou a Pamela na casa dela. Então é um absurdo isso, né? A gente precisa da ajuda das pessoas para poder desvendar esse crime bárbaro. Ela chegou a ser socorrida neste carro branco, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Essas imagens mostram um momento dramático em que a família da grávida chega desesperada ao hospital, mas já era tarde. Mesmo assim, os médicos conseguiram realizar o parto. A criança, que se chama Laura, nome escolhido pela mãe, nasceu prematuramente e teve algumas complicações. Chegou a sofrer 2 paradas cardíacas e está internada na UTI neonatal do Hospital das Clínicas em Vitória, em estado grave. Os suspeitos ainda não foram identificados. A polícia investiga também a situação do veículo que socorreu a vítima. O carro teria restrição de roubo ou furto. O carro que socorreu a Pamela foi um carro tomado de, segundo a gente tem informações, teria sido tomado de assalto momentos antes. Então a gente foi periciado o veículo, né? Ele tinha sangue dela, estava com o vidro quebrado, e a gente vai verificar quem foi que roubou esse carro, se tem a ver com disparo em cima dela ou não. Isso aí é uma coisa que o Dr. Janders, com a equipe dele, da DHPM, vai tocar essa investigação, e se Deus quiser a gente vai chegar ao êxito desse crime absurdo, né? Está preso o marido de norte-americana encontrada morta na rodovia do Contorno. De acordo com a polícia, ele é suspeito de matar a esposa. Manchas de sangue da vítima foram encontradas dentro do carro dele. Leonardo Domingos, de 43 anos, foi preso nesta quarta-feira. Ele chegou à delegacia com a filha de apenas 1 ano no colo. Ele é o principal suspeito de matar a própria esposa, mãe da criança, a americana Lena Nani Roculani, de 36 anos. O corpo da diarista foi encontrado carbonizado no dia 24 de julho, às margens da rodovia do Contorno, no bairro Jardim Carapina, na Serra. A diarista Lena desapareceu no dia
dia 23 de julho. Na época, em depoimento à polícia, o marido dela chegou a dizer que costumava acompanhá-la todos os dias até o ponto de ônibus, mas que justamente naquela manhã, Lena teria ido sozinha. Essa história contada por ele era, na verdade, um disfarce. As investigações da polícia apontam Leonardo como o principal suspeito de assassinar a própria esposa depois que vestígios de sangue de Lena foram encontrados dentro do carro dele. Leonardo teria matado Lena dentro de casa e utilizado o veículo para transportar o corpo até a rodovia do Contorno, na Serra. O Tribuna Notícias conversou com a filha de Lena após o desaparecimento. Ela não imaginava que o próprio padrasto seria o autor do crime. Na época, a menina de 16 anos acreditava que a mãe tinha sido mais uma vítima da violência urbana. Hoje em dia, por a gente ser mulher, ou independente disso, só por a gente existir, a gente sai na rua com medo, e a gente não sabe quem está do nosso lado. Minha mãe trabalhava muito, mas dentro do ônibus pode ser que exista algum tipo de ser humano que acabou fazendo uma coisa dessas com ela. Lena Nani Roculani nasceu no Havaí, nos Estados Unidos, mas vivia no Brasil desde os 10 anos de idade. Aqui no Espírito Santo, ela trabalhava como diarista e sustentava as 3 filhas de 18, 16 e 1 ano de idade. A filha de Lena conta que conseguiu reconhecer a mãe pelo rosto, já que essa foi a parte menos danificada pelo fogo. Teve uma foto de uma pessoa carbonizada e aí a dentista acreditou que fosse minha mãe pela cara dentária. Aí quando eu vi o cabelo, a parte do rosto, tava queimado, mas eu conseguia ver o molde do rosto. Eu acreditei que era minha mãe na hora. Leonardo Domingos foi preso em casa no bairro Vila Independência, em Cariacica, onde morava com Lena e a filha do casal. Ele prestou depoimento na Delegacia de Homicídios de Vitória e foi encaminhado ao presídio. Pelo menos 50 vítimas. Um jovem foi preso acusado de estupro virtual. Ele hackeava perfis de Facebook das vítimas e fazia chantagens para receber fotos íntimas. Depois, divulgava tudo na internet. As investigações começaram em junho de 2017. Uma vítima procurou a Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos e informou que estava sendo chantageada por um perfil na internet, que dizia ter fotos íntimas da mulher e que iria divulgar o material. Através das investigações, a equipe chegou ao responsável pelo perfil. Breno da Silva Vieira, de 22 anos, confessou que estuprava através do ambiente virtual mulheres da Grande Vitória, vítimas maiores e menores de idade. Para ter acesso ao material íntimo, ele agia de 2 maneiras diferentes, como explica o delegado. A forma principal dele agir era no seguinte sentido: ele enviava um link para a pessoa, para a vítima, com uma informação falsa. Por exemplo, suas fotos vazaram na internet, confira aqui para ver a veracidade. Então, como esse link chamava a atenção da vítima, a vítima clicava no link e a partir daquele momento o Facebook era hackeado e ele tinha acesso ao Facebook da vítima. Então, a primeira coisa que ele fazia é procurar se naquele Facebook, nas conversas da vítima, havia alguma imagem que a vítima estivesse algum ato íntimo. Em havendo, ele solicitava novas imagens sob pena de divulgação dessas imagens, né, no próprio Facebook. Uma variação do crime que ele praticava era no seguinte sentido: ele criava um perfil falso, começava um relacionamento virtual com a vítima. A partir daquele momento em que a vítima tinha uma intimidade com ele, enviava foto ou vídeo para ele. Mesmo cumprindo as tarefas exigidas por Breno, as vítimas tinham as fotos divulgadas na internet. Ele exigia que a vítima, por exemplo, realizasse 20 tarefas relacionadas ao envio de fotos ou vídeo íntimos. E mesmo a vítima cumprindo essas tarefas, ele não satisfeito,
Depois criava um perfil da vítima falso ou utilizava o próprio perfil da vítima, considerando que ele tinha esse acesso, e fazia a divulgação das fotos, inclusive marcando amigos e parentes para que todos tivessem acesso àquelas fotos. A delegacia já investiga 13 inquéritos envolvendo o Breno, mas em depoimento ele confessou ter feito mais de 50 vítimas, tudo utilizando um simples celular. E detalhe, a polícia, ele disse que não sabe ler ou escrever. Então a gente indagou como é que ele fazia isso, já que ele não tinha conhecimento da língua portuguesa para fazer essa aplicação desse delito. Ele informou que tinha um aplicativo no celular que transcrevia as mensagens e também que realizava a leitura das mensagens para ele. Então, utilizando dessa ferramenta, ele cometia o crime. Na casa de Breno, em Cariacica, a polícia apreendeu um caderno com e-mail e contatos dele e das vítimas, além de vários chips e o celular. A gente analisa aqui em alguns casos, né, o estupro cometido utilizando-se um ambiente virtual, popularmente conhecido como estupro virtual. Tem alguns crimes relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Há crimes contra a honra que também poderão ser enquadrados na conduta, como difamação e injúria. Também a gente verifica a possibilidade de constrangimento ilegal ou ameaça. Para fazer a denúncia é só ir na Delegacia de Repressão a Crimes Eletrônicos. Fica na Avenida Marechal Campos, número 1236, no bairro Nazaré, em Vitória. O drama de uma estudante que está sendo ameaçada pelo ex-namorado. A justiça determinou que o suspeito não se aproximasse da vítima, mas o homem estuda na mesma escola que ela. Pouco mais de um mês de namoro e tudo parecia perfeito, até que a mãe do rapaz decidiu procurar a família da estudante para contar quem ele realmente era. O ciúme dele, que era muito obsessivo, é como se fosse só um objeto para ele. A ex-mulher dele também já sofreu as mesmas coisas, mas foi pior. Foi agressão, ele bateu e ele mesmo admitiu que ele bateu nela. Com medo de passar pelo mesmo que a ex do companheiro, a jovem de 20 anos terminou o namoro. Mas daí começaram as ameaças. Ela e a mãe chegaram a ser ameaçadas de morte. Ele me ameaçou a mim e ameaçou a ela, porque no dizer dele eu falei com ele. Se você espancar ela ou continuar com a ameaça, a gente vai para a justiça. As duas não se intimidaram. Na justiça, conseguiram uma medida protetiva que impede que o ex se aproxime menos que 500 metros da estudante. A expectativa era de que a situação fosse resolvida, mas isso não aconteceu. Já se passaram mais de 2 meses do fim do relacionamento, mas o rapaz, um pedreiro de 35 anos, continua não aceitando a separação. A medida protetiva não tem impedido que ele se aproxime da vítima. Parece até brincadeira, mas os dois continuam estudando na mesma escola. Ele falou que tinha sido expulso, quando chegou a medida protetiva, eles transferiram, ele de escola. Só que ele conseguiu recorrer na justiça e voltou para a mesma escola. Isso mesmo, uma sala colada com a outra e com permissão da justiça. É claro que assim tão próximos, a medida protetiva não tem sido respeitada. E até mesmo um olhar do ex-namorado deixa a estudante apavorada. Ele vai na porta da sala de aula e olha e dá um de bobo, E o juiz falou, que era para ele poder respeitar, mas não está respeitando. Ele fixa o olho e o olhar dele fica vidrado. Dá para ver que está querendo vingança. A mãe, que foi vítima de violência doméstica no passado, não aceita que a jovem precise deixar a escola para seguir a vida, até mesmo por questões de segurança. A mulher ela não pode abaixar a cabeça para o homem dentro de uma ameaça. E eu falei com ela, a mulher brasileira tem que aprender a levantar a cabeça, independente se você é uma mãe solteira ou se você tem seu marido ou passa por violência, não se recua não. Ela pede que a justiça resolva a situação antes que algo pior aconteça. Que ele saia do caminho da minha filha, que ele vive uma vida adequada com uma outra pessoa, que ele possa também fazer uma recuperação, ir para uma casa de recuperação de pessoas drogadas, se reencontrar nele mesmo, ter forças e dar para a mãe dele um pouco de felicidade. Que ele segue o caminho dele e me deixe em paz. Bem, o Tribunal de Justiça disse que a decisão de manter o suspeito na mesma escola que a vítima levou em consideração o direito dele de concluir os estudos na unidade de ensino, já que os dois estão em salas diferentes. O suspeito foi alertado de que pode ser preso caso descumpra a medida protetiva. E ontem foi aprovada pelos deputados federais em Brasília uma alteração na Lei Maria da Penha.
A nova regra permite aos delegados decidirem em caráter emergencial sobre medidas protetivas para mulheres vítimas de violência. O projeto segue agora para o Senado. Protesto de vendedores ambulantes na Serra. Eles reclamam que os produtos estão sendo apreendidos pela fiscalização do município. Também estão insatisfeitos com o camelódromo da região. Durante a tarde, os camelôs continuaram na Avenida Central, em Laranjeiras Serra. A intenção era mostrar a indignação com o tratamento que eles têm recebido dos fiscais e da Polícia Militar. A gente, como estava cansado já de perder mercadoria, a gente falou que a próxima vez que eles passassem, a gente ia fazer a manifestação. Foi o que aconteceu sexta-feira, passaram novamente, colega nosso perdeu mercadoria e a gente, cansado de perder a mercadoria, fizemos isso aí. Toda vez que eles passar com fiscal e polícia para prender nossa mercadoria, a gente vai fazer manifestação de novo. No final da manhã de hoje, um grupo de ambulantes bloqueou a pista com fogo. O protesto interditou os dois sentidos. A gente somos apenas trabalhadores que estamos tentando sobreviver na rua, porque o local que eles fizeram lá, ninguém vai. Aí eles vêm e querem apreender nossa mercadoria, chega, nem conta a mercadoria, só joga dentro do carro e leva. Na verdade, lá naquele camelô lá que eles disseram que fizeram, tinha um projeto para fazer um camelô bacaninha pra gente. Bonito camelô, 2 andares, fizeram uma baia de cavalo lá, que lá dá, felizmente dá para guardar cavalo, que quem for lá vai ver que é uma baia de cavalo. Não tem condições de a gente trabalhar naquele local que eles colocou a gente. Ali não tem movimento, o movimento é aqui na avenida. Se pelos menos eles tivessem feito o que tinha prometido, fazer um L pra gente, um camelô bonitinho, a gente estaria lá. Mas do jeito que fizeram, não tem condições. Na sexta-feira da semana passada, os ambulantes já tinham feito um protesto aqui pelo mesmo motivo. Eles avisaram que se nada mudasse, fariam de novo. E avisam que, se precisar, vão fechar a avenida mais uma vez. A reclamação deles é que a prefeitura tem feito de tudo para os ambulantes desistirem das ruas, local onde trabalham há 10, 15 anos. Só vim organizar a rua, a gente só quer isso daí, é só trabalhar e mais nada. Só trabalhar e mais nada. Bom, a Prefeitura da Serra disse que a fiscalização é feita para combater os comércios irregulares e que o mercado popular foi construído num local supervalorizado, dentro de Laranjeiras, com um grande fluxo de pessoas. Também afirmou que abriu um edital para atender todos os ambulantes cadastrados. Já a Polícia Militar orienta que, caso alguém tenha se sentido prejudicado com a atuação dos PMs, deve registrar queixa na corregedoria para que o fato seja apurado. E a seguir, estudante é agredida e esfaqueada na frente da escola. A gente já volta. Flagrante de agressão a uma estudante na porta da escola na região do Caparaó. A adolescente de 14 anos foi surpreendida por um casal enquanto esperava por amigos. Ela levou golpes de canivete na perna e na cabeça. O crime aconteceu em Guaçuí. A vítima contou para a polícia que os suspeitos seriam pais de uma outra estudante. Eles teriam ido tirar satisfações por causa de uma briga que aconteceu entre a vítima e a filha do casal. A estudante agredida foi levada para o pronto-socorro do município. Até o momento, ninguém foi preso. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.